afirma que se houve autorização de Bolsonaro, a divulgação do vídeo pode configurar novo descumprimento das medidas impostas pela Justiça. Nesse caso, segundo o ministro, a prisão domiciliar humanitária poderá ser revogada com retorno ao regime fechado. Por outro lado, se a imagem e a voz do ex-presidente tiverem sido utilizadas sem autorização, Moraes afirma que a conduta pode caracterizar o uso de deepfake, prática proibida pela legislação eleitoral. Falamos sobre isso também nesta semana. O ministro também apontou que a responsabilidade poderá recair sobre Flávio Bolsonaro e o Partido Liberal. Em resposta à defesa de Bolsonaro, a defesa de Bolsonaro, na verdade, tem uma vírgula, né? Afirmou que não autorizou o uso de sua imagem e de sua voz no vídeo produzido com inteligência artificial e divulgado pela campanha de seu filho. Em petição apresentada nesta quarta-feira, agora há pouquinho, a defesa sustenta que Bolsonaro sequer poderia ter dado essa autorização em razão das restrições de contato impostas pelo ministro no âmbito da execução penal. Como todo mundo já sabe, o Flávio Bolsonaro está proibido, inclusive, de visitar o pai na prisão domiciliar. Sobre esse tema, que também é bastante polêmico, o Povo News recebe Antônio Celso Baeta Minhoto, mestre em Direito Político e Constitucional. Muito obrigado. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou que ele não autorizou o vídeo produzido com o IA. Juridicamente, essa alegação é suficiente para afastar uma eventual responsabilização. Obrigado mais uma vez, meu caro Minhoto, pela gentileza da participação. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, aí precisa ver a quem que vai prejudicar, né? É uma via aí que anda em duas canaletas diferentes. Uma coisa é caracterizar um eventual descumprimento das medidas restritivas aí da prisão domiciliar, que é um caminho. Ou seja, ele não poderia ter tido uma interação política, não poderia ter se manifestado politicamente, ou ele não poderia nem ir para a rede social. E aí o Moraes está fazendo uma espécie de uma ponte interpretativa entre esse vídeo e esse descumprimento dessa restrição. Isso é uma coisa. Uma outra canaleta seria do lado do Flávio Bolsonaro. E aí eu acho até que está existindo, na minha opinião, desde o meu ponto de vista, eu acho que está tendo uma forçação de barra nessa interpretação de que seria o uso de deepfake. Deepfake não é o caso desse vídeo, porque o vídeo não é exatamente fake, é um vídeo produzido por IA. Só por ser produzido por IA não significa que é fake, muito menos deepfake. Deepfake seria você utilizar a tecnologia para alterar. Você coloca o personagem, o Lula, Bolsonaro, seja quem for, falando coisas que ele não disse, ou que ele não autorizou que fosse dito, né? Que foi uma coisa e que traga uma mentira, um falseamento, por isso que chama fake. Então eu acho que está tendo uma forçação de barra aí. Agora, pode ter uma responsabilização? Pode. A questão, por exemplo, da vedação da visita do Flávio ao Jair Bolsonaro, ao pai dele, está reverberando, né? A notícia que a gente tem de bastidores no STF está reverberando muito mal entre os ministros, porque o Flávio é filho e, além de ser filho, também é advogado. Então, ele está inscrito na defesa do Jair Bolsonaro, então ele poderia visitar tranquilamente. Então, me parece que estão aplicando um rigor que, inclusive, não existiu lá em 2018, quando o Lula foi preso. Você, bom jornalista que deve lembrar, um verdadeiro séquito de pessoas foi visitar o Lula. Máximo D'Alema, que era primeiro-ministro da Itália, Danny Glover, que era ator, ou é ator, desculpa, Noam Chomsky, que é um intelectual norte-americano, a Gleisi Hoffmann, a Haddad, esse pessoal a Gleisi Hoffmann e a Haddad iam toda semana. Então, e ele estava condenado, o Lula estava cumprindo uma pena, não era uma prisão temporária nem preventiva. Então, me parece que estão aplicando aí 2 pesos, 2 medidas. O Jair Bolsonaro está cumprindo a pena dele, mas ele é um político, não tem como tirar essa característica dele. Agora, Milton, me diga uma coisa, o Alexandre de Moraes, quando ele faz essa pergunta para a defesa, e claro, para o Jair Bolsonaro, ele está provocando uma necessidade de uma resposta óbvia, né? Óbvia. A não ser que o Bolsonaro e a defesa dele silenciassem, não vamos responder. Só que a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro, ninguém pode produzir prova contra si próprio. Se ele fala... Então, assim, fica uma situação um pouco estranha, né? Essa pergunta, você sabia ou não sabia? Obviamente que ele ia falar que não sabia, né? Porque senão ele podia perder os direitos da prisão domiciliar. E aí agora é uma situação que fica voltada totalmente para o Flávio Bolsonaro, e aí é o que você falou, vamos ter que analisar se eu falo vamos, mas não a gente, né? O Tribunal Eleitoral. Foi deepfake? Não foi? Foi para o bem? Não foi para o mal? Não foi mentindo? Não foi nada? Então, agora a pergunta, ela é um tanto quanto estranha, né? Produzir prova contra si próprio não pode, né? Ninguém é obrigado a falar sobre isso.
A data está completando 2 anos de aniversário e por isso a gente resolveu fazer uma proposta bem especial. Nós vamos te dar acesso a 9 das melhores... Produzir prova contra si próprio não pode, né? Ninguém é obrigado a falar sobre isso. Eu até diria, Fernando, me desculpe a franqueza, mas a impressão que dá é que o Moraes ele criou uma espécie de uma arapuca, né, esperando que ou um ou outro caia, né? Ou cai o pai ou cai o filho. Fica um pouco parecido com isso, porque, olha, e aí, você autorizou? Se ele fala que ele autorizou, então ele está descumprindo uma medida que era restritiva da prisão domiciliar. E se ele fala que ele não autorizou, bom, então o Flávio usou indevidamente, então é deepfake, aí já vai ter um desdobramento eleitoral, quer dizer, seria uma impugnação à candidatura dele. Então, assim, fica até meio esquisito para ele, como ministro, quer dizer, parece que ele está preparando, agindo um pouco como promotor ou como advogado de defesa da oposição, né? Da oposição, não do governo, querendo impugnar essa candidatura. E repito, me parece excessivo. Você identificou, olha, muito feliz a tua observação. Claro que o que ele poderia responder? A defesa já respondeu. O que a defesa poderia responder se não exatamente o que ela respondeu? Claro, não havia outra resposta a ser dada. Então, assim, por isso que eu falo que a impressão que dá é meio que armou uma situação. Bom, se não pegamos aqui, pegamos ali. E que não é uma coisa que não pega bem para um juiz, para um magistrado, como é o caso dele, um ministro, que tem que ser equidistante das partes, tem que ser imparcial. Para ele não pode interessar nenhuma coisa nem a outra. E eu repito, eu acho excessivo, acho abusivo essa restrição de visita ao Bolsonaro. Vou falar mais uma vez porque eu acho que é relevante. Quando o Lula foi preso e estava cumprindo a pena dele lá na carceragem da PF em Curitiba, não houve nenhuma dessas restrições. Ele recebeu visitas à vontade. E, claro, com um viés político, iam lá, faziam manifestações, diziam que a condenação era absurda, era abusiva, era isso, era aquilo, ok. Ninguém restringiu nada, está se manifestando, é um direito dele. Ora, por que no caso do Bolsonaro vai ser diferente? Né? Então, o tratamento está sendo diferenciado e, a meu ver, abusivo, desequilibrado, em desfavor não só do Flávio, como também do Jair Bolsonaro. Agora, Milton, só para aproveitar a sua ilustre presença aqui, vamos falar objetivamente. A defesa deu a resposta, falou, não, Flávio Bolsonaro se fez porque quis. Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quais são as possíveis punições ao partido ou ao Flávio Bolsonaro por ter usado esse vídeo de inteligência artificial? Você acha que agora o âmago da questão da discussão vai ser se o vídeo é deepfake ou não, né? Como você adiantou já para a gente. Eu acredito que sim, Fernando. Eu acho que agora, como você falou, objetivamente, o que pode o Moraes fazer? Ele pode acionar o TSE, encaminhar a situação ao TSE para que seja apurado eventualmente a prática de uma ilicitude, de uma irregularidade na campanha do Flávio Bolsonaro e aí aplicar as penalidades cabíveis, que pode ir até no limite, né, no máximo, e até uma impugnação da candidatura, né, tornar inviável a candidatura do Flávio. E também me chama a atenção, Fernando, vou até aproveitar a ocasião para falar o seguinte, me chama a atenção que o Moraes tenha colocado restrições ao Jair Bolsonaro, né, o Moraes restringindo o Jair Bolsonaro, até depois das eleições. Quer dizer, olha, até que as eleições sejam cumpridas, não pode ter manifestação. Mas como assim? Voltamos a 2018, quando tinha a campanha que era exatamente Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad. O Lula se manifestou à vontade, foi utilizado em campanha, até vídeo do Lula foi utilizado em campanha naquela ocasião. Quer dizer, por que agora está tendo esse tratamento diferenciado? E me chama muita atenção isso, que o Moraes tenha colocado, não, você só não pode até a eleição, depois tudo bem, depois está liberado. Como assim? Quer dizer, nitidamente está interferindo, está usando essa questão da prisão para interferir no pleito eleitoral, o que me parece indevido, né? Abusivo, descabido. E, Minhoto, só para lembrar a nossa audiência, né, e você também já falou sobre isso, logo no início do vídeo, ele diz claramente, né, o vídeo informa que foi produzido por inteligência artificial. Você acha que isso já é suficiente para deixar claro? Porque muitas vezes quem usa deepfake não avisa nada, né, já vai direto, já dubla ali, as coisas estão cada vez mais impressionantes, né? Esse próprio vídeo aí do Bolsonaro é inacreditavelmente real, apesar de não ser, é como se a gente estivesse vendo ele falar. Mas o fato de ter informado logo de cara que é um vídeo de inteligência artificial pode minimizar aí qualquer tipo de problema mais para frente?
Excelente observação, Fernando. Veja só, a legislação, esse ano, para essa eleição, nós tivemos uma série de modificações no começo do ano, uma série de resoluções baixadas pelo TSE, e uma das coisas que foi tratada foi justamente inteligência artificial. E lá, eles falam que é o labeled, quer dizer, você tem que ter o label, o selo, você tem que avisar que aquele vídeo é de inteligência artificial. Por isso que eu questionei no começo, como assim deepfake? Você pode falar que é produzido por inteligência artificial, ok, mas desde que esteja caracterizado, informado, olha, você está assistindo um vídeo de inteligência artificial ou produzido por inteligência artificial, a legislação está sendo cumprida, está sendo atendida. Então, assim, não vejo. Eu acho que uma coisa é você utilizar um vídeo feito por inteligência artificial, outra coisa é você qualificar como deepfake. Como eu já expliquei no começo, são coisas, a meu ver, totalmente diferentes. Né? São institutos totalmente diferentes. A deepfake, na verdade, é uma adulteração dolosa, podemos até dizer assim, vai entre aspas, maldosa, com uma má intenção, adultera, para prejudicar quem está sendo retratado ali. Desde que esteja identificado que é uma inteligência artificial, não vejo descumprimento, não vejo ilegalidade nenhuma na utilização disso. Perfeito. Conversamos com Minhoto aqui, um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu, professor? Até a próxima. Valeu demais. Estamos acompanhando. Até mais. Tchau. Valeu, muito obrigado. Vamos falar sobre